tentar sair e entrar de novo aí. Pra mim não apareceu nada, não. Miguel, essa aí, uma hora dela tá assistindo Avenida Brasil e tá falando que tá conseguindo tentar entrar. Miguel. Gente, uma coisa aqui, até acabei de receber essa informação aqui, a prova vai ser na semana do dia... do dia 15 a 19, tá? Dia 15 a 19 de junho. Eu, como no semestre passado, eu não vou passar nada de prova, bicho. Não funciona. Marinette foi bem sincera. Não dá para fazer prova com o Google aberto. É querer dar de besta, né? É querer segurar a cola, vocês aí do outro lado do lugar, vocês na frente do professor, às vezes conseguem colar, mas... É brincadeira! Não, mas é verdade. Vocês às vezes na frente do professor conseguem colar, imagina online, né? Então, em relação à prova, eu não vou passar nada para vocês. Vocês vão estudar para outras matérias, vão ficar aí por prazer do constitucional, né? A única coisa que eu não vou fazer é no dia da prova, dia 15 de junho, eu vou liberar vocês, tá? Porque aí, pelo amor de Deus, não vai entrar um infeliz e falar, cadê a aula? Eu gerar a prova, perdi. Beleza? Estão liberados de prova, eu vou lançar a nota máxima para vocês. Eu não vou fingir que aplico para vocês fingir que fazem sem colar, né? Não cola comigo, né? Então eu prefiro não ter esse trabalho do que ter esse trabalho para nada, né? Você acha que Marinette não vai colar? Já falou aqui que o Google ela cola na vida real, imagina online, já foi tudo certo, beleza? Então, com relação à prova, dia 15 de junho seria a nossa prova, então vocês podem, nesse dia, vazar, sumir, vai estudar para outras matérias. Graças a Deus vocês parecem estar gostando de direito constitucional, né? E isso para mim, nesse momento, é suficiente. Vocês já estão em casa, entrando, não faço chamada, já estão entrando aqui para assistir a aula de direito constitucional, para mim já está mais que suficiente. Não vou passar prova para vocês terem o trabalho de colar aí no dia da prova, viu? Só quero que vocês aprendam de verdade. Beleza? Alguma dúvida? Não, senhor. Agora você está espalhando aí, viu, Roger? Fofoqueiro, Flávio também. Está espalhando, não passar prova. Vou fazer uma lista de dúvidas aqui para a aula do dia 8. Acabei de... Isso. E assim, gente, nesse ponto eu sou bem aberto com vocês, né? Quem tiver dúvida pode vir, pode perguntar. Inclusive, durante a aula eu até gosto, né? Para não parecer que eu estou falando para a parede, né? Então, assim, quem tiver dúvida desde o começo, desde constitucionalismo que a gente estudou, desde de eficácia das normas constitucionais, plena, contida, limitada, passando pelos direitos e garantias individuais, né? Direito à liberdade, direito à vida, direito à informação, enfim, todos esses que a gente estudou. E até agora, quando a gente terminou agora os direitos políticos, vocês têm total liberdade para me perguntar e seguir. O que eu quero mesmo é que vocês aprendam e se saiam bem em direito constitucional. Por isso que eu faço questão de colocar provas da OAB para vocês verem que realmente o que a gente está falando aqui cai e o negócio é violento aqui. Beleza? Pode alguém responder. Eu vou te passar uma lista, então, as perguntas não vai ficar nervosinho, então, hein, professor? Oi? Não, você passa a pergunta do que você veio na aula, né, Ana? Pelo amor de Deus, né? Nego que não vem na aula perguntar. Eu sei, professora, eu estou fazendo.
Eu não tenho dúvida, não. Eu só adoro estiver nervosinho. Você tá nervosinho. Nervoso. Vem, nego, não vem na aula, pergunta, e aí, ninguém faz. Beleza, vambora. Partidos políticos, gente, o que a gente gosta bastante, né? No Brasil, a gente nem precisa se preocupar muito, que tem partidos que representam nossos direitos. E a Constituição, vocês vão saber agora o que a Constituição fala sobre partidos políticos. Vocês vão lembrar, mais uma vez, que essa Constituição ela veio seguida de um regime ditatorial. Regime ditatorial que por muito tempo previa 2 partidos, né? Previa a existência de 2 partidos, e essa nossa Constituição, ela ampliou o leque aí, e vamos para o artigo 17 da Constituição Federal. Espero que vocês estejam vendo aí. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Vamos lá, grava bem essa primeira parte aqui. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Comigo aqui. Leram essa primeira parte, né? Acompanharam comigo aí essa primeira parte. É livre a fusão, extinção, incorporação, resolução, tudo de partido político. A Constituição fala. E aí, para o seu deleite, veio uma questão na prova que dizia o seguinte: olha, todos os partidos políticos do Brasil resolveram, de comum acordo, se fundir e se tornar um partido só. Pergunto a vocês, essa fusão seria constitucional? Boa pergunta, hein? Depende. Oi? Tô zoando, depende. E aí, gente, bora, responde. Um falou boa pergunta, o outro depende. E aí, essa fusão de todos os partidos para se tornar um só seria constitucional? Deixa eu ficar até amanhã, vocês não respondem. Ou chutar na pluripartidário? Não tem que ser pluripartidário? Muito bem. Quem falou foi o Flávio? Contrário? É o orgulho do papai, rapaz. Gente, essa fusão seria inconstitucional, porque ela violaria um preceito constitucional previsto no próprio artigo 17, o pluripartidarismo. Veja, você unir, apesar da Constituição autorizar a fusão de partidos políticos, você tem que interpretar a Constituição dentro de um contexto e dentro das circunstâncias que esse contexto envolve. A questão que eu falei para vocês, todos os partidos se uniram para criar um só. Ou seja, teria uma hegemonia de ideias aí dentro do Brasil. Isso aí violaria o pluripartidarismo, violaria um dispositivo constitucional, violaria o pluralismo político, que é disposto no artigo 1º, inciso 5º da Constituição Federal, que eu vou colocar para vocês. Ok? Então, apesar da Constituição autorizar a fusão, essa fusão não pode ser usada para limitar o pluralismo político ou para limitar o pluripartidarismo. Beleza, gente? Tranquilo? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, inciso 5º, o pluralismo político. O pluralismo político. Então, os partidos não podem se unir de forma que limitem o pluralismo político, que limitem o pluripartidarismo, que formem uma hegemonia de ideias. Por mais que Flávio queira que tenha um partido só, partido do mito pelo Brasil não dá. Tem que ter o debate de ideias. O Brasil
ele adota como regra aí esse pluralismo político justamente para ter esse debate de ideias. Na China é um partido só, o Partido Comunista Chinês. Não dá. Ele não tem debate de ideias, não tem nada. Lá tem bala quem quer debater ideias. Beleza, gente? Tranquilo? Então, veja, os partidos podem se fundir, podem estabelecer, desde que não ofendam o pluripartidarismo. Por que você está falando isso, professor? Qual que é o fundamento de você falar isso para a gente agora? Porque muitas vezes, gente, não é a primeira vez nessa aula, por exemplo, vocês têm que ler a mais do que o texto, vocês têm que enxergar além do texto constitucional. Nós vimos hoje que era vedada a reeleição para o mesmo cargo no Executivo. E aí eu perguntei para vocês, então eu posso concorrer a um cargo de prefeito em outro município, um terceiro cargo de prefeito em outro município? E aí, que eu queria que vocês respondessem, olha, professor, vocês vão responder a partir de hoje, vocês já sabem a partir de hoje, olha, eu não vou olhar só o texto da Constituição, eu não vou fazer um cara crachá. Direito deixou há muito tempo de ser isso, o cara crachá está na lei ou não está na lei, existe, não está na lei, não está no mundo, então abre uma brecha aí para eu fazer o que eu quiser. Eu tenho que analisar todo o contexto constitucional. Será que é moral? Será que fere a moralidade de um prefeito ser prefeito em Cuiabá, 2 mandatos, depois passar para Vargem Grande, mais 2 mandatos, depois voltar para Cuiabá, depois ir para Santo Antônio? Opa, não dá. A República, ela reclama uma alternância de poder, professor. E a mesma coisa aqui, não dá para todos os partidos pegarem, se unir e formar um só, porque senão a gente não vai ter um fundamento da Constituição, que é o pluralismo político, o pluralismo de ideias. Beleza, gente? Professor, Oi. acerca da situação de partido, como o senhor disse, não tem a possibilidade de uma fusão de todos os partidos. Mesmo achando que isso não é conteúdo dessa aula, por ser de cunho eleitoral, né? Não, acho que não constitucional, mas e a existência de um governante sem ter um partido? Não tem problema nenhum? No Executivo, infelizmente, por uma brecha, aí acaba que não tem esse problema, entendeu? Ele vai ter que, para concorrer, ele vai ter que estar listado num partido político, mas, uma vez eleito e ocupando o cargo, ele no Executivo ele não precisa do partido político, pelo menos a princípio, né? Ou seja, ele não vai poder ser excluído do cargo por não estar dentro de um partido político. Então ele tem que estar dentro, integrar um partido político para concorrer, mas no Executivo, uma vez eleito, ele não precisa estar para continuar no cargo. Beleza? O artigo 17... Beleza? Deu para entender? Deus, obrigada. O artigo 17, gente, ele estabelece alguns preceitos do partido político. Ele estabelece alguns fundamentos para a criação do partido político e estabelece alguns preceitos do partido político. O primeiro preceito aqui que o artigo 17 estabelece é o caráter nacional. Todo partido político, gente, ele tem que ter um âmbito de atuação nacional. Ele não pode ser um partido criado para atuar unicamente no estado de São Paulo, ou no estado do Rio de Janeiro, ou no estado do Mato Grosso, ou na região sudeste. O partido político ele tem que ter um caráter nacional. Tanto que vocês vão estudar melhor em direito eleitoral, no momento de você criar um partido político, você tem que colher a assinatura em diversos estados da federação, justamente para comprovar esse âmbito nacional do partido político. Não pode existir um partido político voltado exclusivamente a um estado ou uma região. Então, a Constituição só admite a existência de um partido político se ele tiver um âmbito nacional. Outro ponto importante aqui para garantir a soberania nacional, para garantir a soberania do Brasil,
é que esses partidos políticos não podem, de maneira nenhuma, receber recurso de entidade ou governo estrangeiro, e muito menos de ter subordinação a este. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos não pode dar dinheiro ao PT, ao PSDB, ao PSL, e assim sucessivamente, e nenhuma empresa de âmbito internacional também não pode repassar dinheiro a determinados partidos políticos, beleza? Por que a Constituição coloca isso aí? Para garantir a soberania nacional, para garantir que esse partido político vai atuar de forma a defender os interesses do Brasil e não os interesses de estrangeiros que os financiam, beleza? Então, partido político não pode receber recursos nem de governo estrangeiro, nem de entidade de empresa de grande porte estrangeiro. Beleza, gente? Beleza. Outro ponto que é muito fácil, também está ali, é a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Vocês sabem que o partido político administra um fundo bem significativo, né? E assim, eles precisam, na medida do possível, prestar contas, né? Então, a Justiça Eleitoral, cabe à Justiça Eleitoral aí a prestação de contas, o direcionamento da prestação de contas dos partidos políticos. Aqui a gente não tem muito segredo, não tem muito o que a gente colocar aqui. O outro ponto importante, gente, é o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Ou seja, eu não posso criar um partido político para não ocupar cargo público, para não, pelo menos, tentar preencher o cargo público. Aí a legislação eleitoral, não sei onde que nós estamos aqui, peguei esse julgado no TRE, mas depois eu coloco para vocês. A legislação eleitoral, ela estabelece como vai ser esse funcionamento parlamentar. Quantos parlamentares em determinado período aquele partido tem que ter para considerar funcionando, enfim. O partido ele não pode existir só no papel, ele tem que ter uma atuação parlamentar. Beleza? Beleza, professor? O parágrafo 1º, gente, ele estabelece a chamada autonomia partidária. Os partidos políticos, eles têm autonomia própria e eles têm, de acordo com seus critérios de escolha, eles podem escolher aí de que forma eles vão ter quem vai ser seu líder, quem vai ser sua chapa majoritária, quem vai concorrer dentro do quadro para vereadores, enfim. Quem vai ser suplente de senador, quem vai ser vice, o partido ele tem uma autonomia para poder escolher, enfim, autonomia partidária. E ainda no parágrafo 1º, que eu não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ver. A não obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Veja, por um determinado período, em razão de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma coligação nacional, ele automaticamente era aplicado por uma coligação estadual. Como assim, professor? PT, PMDB e PSB formavam uma chapa, uma coligação de âmbito nacional. Obrigatoriamente, a coligação para deputado estadual aqui de Mato Grosso deveria seguir essa mesma âmbito de aplicabilidade. Veio o Constituinte reformador e colocou essa situação e desvinculou. Não há obrigatoriedade mais das candidaturas do âmbito nacional, distrital e municipal serem iguais. Beleza? Beleza, né? Beleza. Beleza, professor. Tranquilo, fácil. O resto aqui que a gente vai ver é mais de âmbito eleitoral.
O último ponto que eu quero colocar para vocês isso ficou bom, é a vedação do partido político em organização paramilitar. O que é isso? O que é uma organização paramilitar? Do que a Constituição está falando aqui? Bom, o que é uma organização paramilitar, gente? Uma organização paramilitar é uma organização que não tem a natureza de uma organização militar, mas que adota os preceitos de hierarquia, disciplina, fardamento, roupas, idêntica a uma organização militar. Só para explicar para vocês que já viram filmes nesse sentido, vão compreender. O Partido Nazista, antes de assumir o poder na Alemanha, eles tinham uma farda, que vocês já devem ter visto, aquela farda marrom, com a fita do partido, a faixa do Partido Nazista na sua lateral. Eles tinham, entre eles, um escalonamento de lideranças, então tinha uma hierarquia e uma disciplina dentro deles, e eles não integravam o exército alemão. Veja, nesse caso a gente está diante de uma organização paramilitar, que é uma organização que não integra o exército, não integra nenhuma organização militar, mas que adota fardamento, que adota conceitos de origem militar. É o que a gente acontece num exemplo mais próximo com as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Lá eles são uma milícia paramilitar. Eles não integram o exército colombiano, mas eles adotam entre si preceitos oriundos do militarismo. Tem um comandante, tem um chefe supremo, tem subordinados, tem executores, executam penas, enfim. O que a Constituição quer colocar aqui, olha, é que não vai poder um partido político se utilizar de uma estrutura ou de uma organização paramilitar. Eu não vou poder ter um partido político, PSDB, um partido político, todo mundo fardado, todo mundo com um código de fardamento, todo mundo tendo que bater continência para o presidente do partido, ou assim sucessivamente. Conseguiram entender aí a situação? Sim. Veja que a Constituição não tá proibindo que militares sejam candidatos. O que a Constituição está querendo vedar é que se use um partido político, se crie um partido político com características paramilitares, com características de subordinação, de hierarquia, de disciplina, que não são de cunho do partido político, sob pena de virar uma guerra civil, né? Isso aqui se transformar numa guerra civil. Beleza, gente? Beleza. Fácil, né? Não tem muito segredo aí, não. Não tem muita coisa para a gente se preocupar nesse ponto aí. Ficou alguma dúvida, gente? Não. Tranquilo. Não. Então vamos ver se vocês aprenderam. Aí o último ponto, me desculpa que eu pulei, eu esqueci. Os partidos políticos, gente, eles estão sujeitos a registro na justiça eleitoral, tá? O partido político é diferente de uma empresa que é registrada na junta comercial, é diferente de uma sociedade de advogados que é registrado na OAB. O partido político ele está sujeito a registro na justiça eleitoral. Beleza? Beleza. Fácil, né? Uma mamata. Beleza. Mamata. Coisa linda aqui da gente ver. O resto vocês vão aprender em direito eleitoral. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Cadê a questão aqui? Só um minuto que eu fechei. Vamos abrir aqui para testar o conhecimento de vocês.
Todo mundo comigo aqui? Sim. Sim. Essa tá fácil, né? Vocês vão por exclusão, né? Apesar de ser um tema mais voltado para o eleitoral, mas... Vamos lá. Apesar da existência de vários partidos políticos... Não tá aqui a letra, gente. Apesar da existência de vários partidos políticos por força de questões regionais, conjunturais e de vínculo de fidelidade partidária, é comum a cada ano surgirem novas agremiações no cenário nacional. Quanto ao funcionamento dos partidos políticos, à luz das normas constitucionais, assinale a alternativa correta. Letra A. Podem receber recursos estrangeiros. Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Vimos que partidos políticos não podem receber recursos de governo estrangeiro nem de entidade estrangeira. Não podem receber. B. Devem prestar as contas partidárias perante o Conselho Especial. Verdadeiro ou falso? Falso. Conselho? Não. Gente, acabamos de ver, né? Partido político presta contas para a Justiça Eleitoral. Beleza? Alguém ficou com dúvida aqui? Bora! Não, tá. Vambora. Não. B. Podem ter representando pelo menos 2 regiões. Certo ou errado? Errado. Não. Errado. O partido político tem que necessariamente ter caráter nacional. Resposta correta, letra D. Tem acesso gratuito à rádio e televisão. Notícias legais. Beleza? Fácil. Beleza. Fácil, né? Você foi meu aluno, você fala, pô, professor, isso que é OAB. Só eu domino no peito e saio jogando. Eu sei, beleza. Eu sei. Vamos lá, podemos prosseguir? Podemos. Fácil, é fácil, né, gente? Não tem muito a gente o que fazer, o que inventar aqui nesse ponto. Tudo está bem facinho. Vamos para mais uma questão aqui. Mais uma de Obete aqui. Quero ver. Vocês estão vendo? Estão vendo porcaria nenhuma, estão me vendo. Essa questão, a gente pega alguns pontos que precisam ser esclarecidos ainda, mas vamos lá para a gente revisar tudo que a gente falou. Assinar a opção correta a respeito dos partidos políticos. Letra A. A Constituição Federal consagra o princípio da liberdade partidária de modo ilimitado e irrestrito, não admitindo condicionantes para a criação, fusão, incorporação ou extinção do partido político. Gente, nas primeiras aulas e coisas que vocês têm que lembrar e sempre tem que chamar a atenção de vocês, As dicas. é que não existe norma constitucional e não existe princípio constitucional de aplicação ilimitada, irrestrita, incondicionada. Todo princípio constitucional ele encontra restrições dentro da própria Constituição. Ele encontra limites dentro da própria Constituição. Falei para vocês que nem a vida ele é absoluto, porque, por exemplo, durante a guerra declarada, a Constituição admite a pena de morte. Beleza? Então, assim, a liberdade partidária é um princípio ilimitado e restrito? Não. A própria Constituição estabelece condicionantes aqui, gente. Por exemplo, para você criar um partido, você tem que registrar na Justiça Federal. Tem que ter âmbito nacional,
Lembra, gente? Sim ou não? Sim. Meu Deus do céu, eu vou dormir aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí, gente? Tô ouvindo, sim. Meu Deus. Sim. Alguém ficou com dúvida? Não. Muito bem. B. Os partidos políticos somente adquirem personalidade jurídica após o duplo registro. Registro no registro civil das pessoas jurídicas, cartório, né? E no Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que estão sediados. Verdadeiro ou falso? V. 2 registros, né? Verdadeiro. Que hora que eu falei em 2 registros aqui, cara? Que hora que vocês ouviram desse professor falar em 2 registros aqui? Fala pra mim. Que hora? E aí, gente? Eu não ouvi, não. Bora, gente, eu tô aqui, e aí? Só agora, mestre. Que horas que eu falei pra vocês em 2 registros, gente? Tá certa ou tá errada? Eu acho V, hein? Eu arrisco V. Errado, gente. Eu não falei em nenhum momento de duplo registro. Falei que partido político vai precisar registrar no sistema eleitoral. Falei para vocês, empresa, pessoa jurídica, vai registrar na junta comercial, no cartório de registro de pessoa jurídica. Entendi. A sociedade de advogados registra na OAB, partido registra na justiça eleitoral. Olha lá, partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral. Falei em algum momento que tem que ir para o cartório, parará, tem que registrar 2 vezes. Falso, bora. Vocês estão dando ânimo. Legitimidade para atuar em juízo, e se tiverem representação no Congresso Nacional, podem ajuizar mandado de segurança coletivo. Essa é a resposta correta, gente. Os partidos políticos têm legitimidade para atuar em juízo, vocês veem isso com muita frequência, né? A nomeação do delegado Ramagem, por exemplo, foi impugnada no Supremo Tribunal Federal por um partido político, salvo engano foi o PDT, e partidos políticos têm, sim, legitimidade para atuar em juízo. Com relação ao mandado de segurança coletivo, a legislação que estabelece o mandado de segurança coletivo, ele coloca que só pode ajuizar esse remédio heróico o partido político que tem pelo menos um representante no Congresso Nacional, tá? Então, não é um objeto da nossa aula, mas o partido político só pode ajuizar mandado de segurança coletiva e ação direta de constitucionalidade, por exemplo, se tiver pelo menos um representante no Congresso Nacional. Somente partidos com representação no Congresso podem usufruir falso. Não vou nem perder tempo aqui. Alguma dúvida, gente? Agora não. Agora não, depois que resolveu, né, cara? Não. Tirando que eu não entendi tudo, professor. Tá beleza, sem dúvida nenhuma. Gente, vamos lá. A partir de agora, a partir dessa aula, a gente vai entrar em organização do Estado, que é um tema
bem interessante, que é um tema que a gente precisa conhecer. É um tema que tem uma série de detalhes, uma série de nomenclatura, mas que vocês vão ter que aprender. Vocês vão ter que aprender e vão sair daqui sabendo sim. Beleza? Então a gente vai entrar em organização do Estado. O Brasil é uma república, é uma monarquia. O Brasil é uma federação, é um Estado unitário. O Brasil ele é presidencialista, ele é parlamentarista. Como que funciona o presidencialismo? Como que funciona o parlamentarismo? Quais são as formas de Estado? Nós temos um Estado unitário, um Estado federal. Quais são as formas de governo? Uma monarquia, uma república? É isso que a gente vai estudar, pelo menos de início, né? Depois a gente vai passar por uma série de situações aqui. Por exemplo, analisar a Federação Brasileira, a repartição de competências no âmbito da Constituição e seguir, eu acredito que até o final aqui do nosso curso, com organização política administrativa. Sobre o que a gente falou hoje, gente, ficou alguma dúvida? Não. Não, professor, ficou claro. Então, o que é direitos políticos negativos? Gabriela, fala. Eu estou ouvindo o barulho do ar aqui. Eu? Oi? Hã? Sou eu? Mário? Direitos negativos é aquilo tudo que te deixa de fora, né, dos direitos políticos, como a suspensão, a perda. E restringem o seu acesso ao exercício de direitos políticos, inexigibilidade. Parabéns. Mário, tá aí? Pode falar, mestre. Ô, garoto, agora eu botei fé, hein? Fala para mim uma hipótese de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Improbidade administrativa. Ô, tô gostando de ver. Vocês estão quietos, mas estão aprendendo, pelo menos, né? Muito bem. Vamos entrar em organização do Estado, gente. Organização do Estado. Eu vou colocar a apostila para vocês aqui, que a Ana já deve estar anotando em cima dela, né? Porque ela desesperada pela apostila. E vamos à organização do Estado brasileiro. Estão animados, né? Não quero saber de desânimo, não. Primeiro ponto, gente, que a gente vai estudar agora são as formas de governo. São as formas de governo que a gente conhece. Monarquia e república. Formas de governo, monarquia e república. Aí a situação é bem fácil, né? A situação é bem simples, não tem muito segredo. Quais são as características de um regime monárquico? Quais são as características da monarquia? Primeiro, por sucessão hereditária. Na monarquia, o poder não é transferido por meio de uma eleição, ele é transferido por meio de sucessão hereditária. Segundo, irresponsabilidade política do monarca. O monarca não está sujeito a crime de responsabilidade, o monarca não está sujeito a essas facetas que a democracia impõe. Terceiro, vitaliciedade. Não há aquela transferência, aquela mudança contínua de poder, beleza? Então, o que ele está estudando agora? Formas de governo. Nós temos duas formas de governo, monarquia e república. A monarquia tem como característica recorrer à transferência hereditária do poder e a responsabilidade política do monarca. O monarca ele não vai ter responsabilidade por crime de responsabilidade, enfim, ele não vai ter responsabilidade política. Alguma dúvida?
Não. Está muito rápido? Não. Professor, sobre a forma de governo, a segunda forma de governo que a gente tem é a república. E aí é o que a gente já conhece, né? A república, ela tem como característica a temporalidade, ou seja, o governante é eleito por um mandato com prazo determinado, tem data de início, tem data de fim. A república é marcada pela eletividade, ou seja, quem elege os governantes somos nós, somos o povo, e pela responsabilidade política do governante. O governante ele tem responsabilidade perante os seus governados, ele não tem um poder limitado, já vimos isso diversas vezes, certo? A república, gente, vocês já devem ter ouvido falar isso, que vem do latim república, coisa de todos. O soberano na república somos nós, ou somos nós, como dizia o nosso amigo flamenguista. O titular da soberania é o povo na república. Enquanto a monarquia, o titular da soberania é um monarca, é um governo de um indivíduo, na república é o governo do povo. O titular, quem é o soberano, quem escolhe é o povo. Beleza? Professor, Beleza. posso fazer uma pergunta pessoal? Mas Pode, falar. eu queria saber a sua opinião, o que você acha assim, se é porque hoje em dia eu vejo que ainda tem muitos descendentes da família Orlando de Bragança, né? Você acha que é possível a volta da monarquia dele? Então, no Brasil, ele é considerada a cláusula pétrea a forma federativa de Estado. Forma federativa de Estado, a gente vai ver mais para frente que o Estado brasileiro ele é uma federação. Ele tem um poder federal e ele tem estados e municípios com competência legislativa, com competência administrativa própria. Ele não coloca a forma de governo como uma cláusula pétrea. Então, a princípio, é possível, por emenda da Constituição, a definição da volta de um regime monárquico. É possível. Inclusive, teve um plebiscito aqui para definir a forma de governo do Brasil. E nós optou pelo presidencialismo. Foi um plebiscito em 93 que houve esse plebiscito e o Brasil optou por esse sistema de governo republicano, pela República. Mas, veja, o plebiscito foi em 93, ou seja, foi depois da Constituição de 88. A Constituição de 88 não veda colocando aí para vocês, a página do Tribunal Superior Eleitoral, não veda uma mudança na forma de governo. O que a Constituição estabelece como cláusula pétrea é a forma federativa de Estado, o fato do Brasil continuar sendo uma federação, mas não veda a forma de governo, não proíbe de ser uma... E quando esse plebiscito é chamado, tipo, tem tempo ou os governantes... Não. Esse plebiscito, a princípio, ele pode ser convocado pelo próprio Congresso, né? Esse de 93 se escolheu qual a forma de governo, se seria a monarquia ou república, e qual o sistema de governo que a gente vai estudar, que é o próximo tópico, se seria presidencialismo ou parlamentarismo. A gente escolheu uma república presidencialista naquele período, né? Mas, assim, se o Brasil quiser se tornar um país parlamentarista e, para isso, se submeter a um plebiscito, é possível. Tanto que, houve isso já sob a égide da Constituição de 88. Tanto a forma de governo quanto o sistema de governo, eles não são cláusulas pétreas. Mais uma vez, o que é cláusula pétrea é a forma federativa de Estado. Seria comandado por um ministro, no caso, né?
Se fosse parlamentarista, seria um ministro eleito pelo Congresso, né? O Congresso escolheria o representante e o ministro permaneceria enquanto tivesse a maioria no Congresso. Certo. Entendi. Obrigada, professor. Beleza? Beleza. Próximo ponto que a gente vai estudar aí, eu sei que vocês estão bastante animados, são os sistemas de governo. E aí nós temos 2 sistemas de governo, vocês já estão vendo aí, o presidencialismo e o parlamentarismo. Presidencialismo, gente, a primeira notícia que a gente tem é nos Estados Unidos, lá em 1787, quando eles declararam a independência da Inglaterra, e o parlamentarismo ele vem da Inglaterra, e aí a gente vai ver as diferenças. No presidencialismo, o presidente ele acumula uma dupla função. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, ele é a figura que representa o Brasil em âmbito internacional e ele é também o administrador do governo brasileiro. Ele é quem gere o Brasil. Ele é um representante do Brasil, portanto, chefe de Estado, e ele é também quem administra o Brasil. Todas essas figuras de chefe de Estado e chefe de governo estão concentrados na mão do presidente da República. No parlamentarismo, aí a situação é diferente. Aí, no parlamentarismo, nós temos o chefe de Estado, que pode ser um monarca ou o presidente da República, e aí o chefe de Estado ele tem essa função representativa, ele representa o Estado internacionalmente, ele é, assim, a grosso modo, o rosto do Estado, certo? E esse chefe de Estado vai depender da forma de governo adotado. Se for um governo monárquico, o chefe de Estado vai ser o rei, ou a rainha, no caso da Inglaterra. Se for um governo republicano, o chefe de Estado vai ser o presidente da República. Beleza? A Alemanha, por exemplo, nós temos um presidente, que você nunca deve ter ouvido falar, que é o chefe de Estado, que é uma figura simbólica, uma figura representativa, e nós temos um chefe de governo, uma chefe de governo, no caso, que é a Angela Merkel, que é a premier da Alemanha. Beleza? Então, no presidencialismo, primeira característica que vocês têm que lembrar: as funções de chefe de Estado e chefe de governo, ou seja, de representante do Estado em âmbito internacional e de administrador do país, são concentradas em uma só pessoa, na figura do presidente da República. No parlamentarismo, nós temos 2 figuras: o chefe de Estado, que pode ser o rei ou um presidente, que tem função de representação, uma função representativa, uma função meramente figurativa, que pode ser o rei ou o presidente da República. Nós temos um chefe de governo, que é quem efetivamente administra aquele país. Você vai lembrar da Alemanha. A Alemanha, nós temos um presidente e nós temos uma primeira-ministra, que é a Angela Merkel. O Reino Unido, a rainha é a chefe de Estado, enquanto o chefe de governo é o primeiro-ministro, no caso lá, o Boris Johnson. Espanha, a mesma coisa. Japão, a mesma coisa. Esses países são países parlamentaristas. Países presidencialistas: Brasil, Estados Unidos, são 2 países presidencialistas. A função de chefe de Estado e de governo se concentra em uma única pessoa, Bolsonaro e Donald Trump, no caso aqui. Beleza? Professor, e tem mais diferenças entre o parlamentarismo e o presidencialismo? Tem. No presidencialismo, como vocês sabem, o mandato é fixo. No Brasil é de 4 anos, podendo ser reeleito uma única vez por mais 4 anos. No parlamentarismo, gente, não é mandato fixo. Ele não tem mandato fixo. No parlamentarismo, ele fica no cargo enquanto ele tiver apoio da maioria. Parlamentarismo, então, ele não tem mandato fixo. Beleza? Estou tentando
lembrar que quanto tempo tem a Angela Merkel. Eu acho que ela assumiu o cargo de chanceler na Alemanha tem mais de 10 anos. Tem mais, aqui. Ela assumiu em 2005, beleza? Então, no parlamentarismo, o sujeito fica enquanto durar o apoio do parlamento. Não tem o chefe de governo aqui, a premier, o primeiro-ministro, eles não têm mandato fixo. Beleza? Professor, Oi. me fala do Putin. O que ele é? Pois é, lá na Rússia, em tese, é presidencialista, né, o regime, né? É que ele fez manobras lá para continuar, né? No caso, a Rússia é um regime presidencialista. Ele é o novo czar da Rússia agora, né? Fez uma série de... Eu vou até tirar essa dúvida, em relação à Rússia eu não me lembro. Prometo que na próxima aula eu vou falar melhor, mas, salvo engano, é um regime presidencialista, sim. Uhum. Obrigada. Bom, gente, então, presidencialismo, mandato fixo, parlamentarismo fica por tempo indeterminado enquanto tiver a maioria. No parlamentarismo ele pode sair com 1 ano, com 6 meses, com quanto for, ou basta o Congresso apresentar uma que a gente chama de moção de desconfiança e cai o ministro, o primeiro-ministro. Beleza? Beleza. Fácil, né, gente? Tranquilo, né? Não tem muita dúvida. Na aula que vem a gente continua. Volta aqui e continua. Acho que fomos direto, né? Conseguimos resumir bem aí os pontos que a gente tinha. Alguma dúvida, gente? Não. Não. Estão tranquilos? Professor, você já falou sobre sua prova? Oi? Você já falou sobre sua prova? Vou lançar nota para todo mundo. Não vou aplicar a prova, não. De graça? De graça. No débito. Aí sim. Falou, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado, viu? Alô, boa Bom noite. descanso. Sim.